Boa noite, tudo bem? Tranquilo? Estamos de novo na nossa segunda aula, ensino à distância. Por enquanto não podemos retornar, morrendo de saudade de vocês lá no coleginho, mas o que temos por hora é isto. Vamos então concluir sobre o absolutismo. Então aqui no quadro, como sempre, aquelas flechinhas, minhas flechas, um resuminho aí com as flechinhas para vocês. E só concluindo o assunto sobre absolutismo. Então, só para ficar bem claro, o sistema político, a forma política, na semana passada conversava com vocês quando falava sobre a formação dos Estados nacionais e a necessidade de um líder. Então, vamos nos lembrar. Houve a saída das pessoas do mundo feudal, vieram para os burgos, regiões fortificadas para se protegerem de bandidos e de pestes, e pandemias. E aí, a partir desse local, eles começam a comercializar, começam a formar estas cidades. Esses burgos começam a se tornar grandes centros e decidem se aproximar, os que estão mais próximos ali, e se juntar, para formar um Estado nacional. Neste momento, nós vimos então, formação do Estado nacional, tem um território delimitado. Dentro desse território, a população começa a falar uma única língua, utilizar uma mesma moeda. Cria-se um sistema burocrático, uma coisa muito importante. Tem-se um exército para defender o líder, Formulam-se as leis para a organização desta sociedade que está surgindo. E, a princípio, houve uma aliança entre o monarca e a burguesia. Então, vamos voltar a esse ponto. Os burgueses precisavam de um local organizado. Ninguém quer fazer comércio em uma bagunça, Nós estamos, abrindo parênteses, nós estamos passando em um momento de bastante dificuldade, onde há um risco iminente. Tudo bem que é uma questão de doença, mas há um risco. E, claro, todos nós queremos sair dessa condição e voltarmos àquilo que chamamos de normalidade, onde eu saio da minha casa, abro o meu comércio, vendo, compro, vendo, revendo e lucro. Fechando parênteses e voltando aqui ao temor, além das pandemias também, das epidemias que aconteciam também naquela época, havia o temor de bandidos, de chamados marginais. Lembra-se que a ideia de margem é essa aqui. Então, todos que estão dentro aqui desta sociedade, estão aqui inseridos, comercializando e lucrando. Mas os que estão fora da margem, daí a ideia de marginalizados, querem adentrar e muitos queriam roubar. Então a burguesia chama o rei, chama o monarca e diz, olha, nós depositamos a confiança em você, você passa a nos administrar. Perfeito, feito o acordo, formaliza-se o Estado Nacional com seu território, coloca-se um rei. Mas o rei, logo no início, tanto em Portugal, na Espanha, na França, grande destaque para a França, Inglaterra, os Estados nacionais que vão se formando, esses monarcas começam a desenvolver a ideia absolutista. Ou seja, a ideia do absoluto, eu mando sozinho, não divido o poder nem com você, nem com você. Sou eu que tomo as decisões. Sou eu que administro, sou eu que faço as leis e as executo. Então surge a ideia absolutista. É bem verdade que em cada local teve uma característica. Pode ser que um absolutismo num local tenha sido um pouco diferente de outro. Na França, por exemplo, chegaram até a querer mitificar, criar mitos sobre o monarca. A ideia de que seria quase que um grande herói, algo extraordinário, A religião, por exemplo, tem uma influência nisto. A ideia de que, até o Jacques Bossuet vai dizer isto, se aquela folha daquela árvore só cai porque Deus assim o permite, então esta pessoa que é o rei,
é porque Deus permitiu e porque Deus quer. Então, se você questionar ao rei, questionar ao monarca, você estará questionando ao próprio Deus. Então, a ideia, né, de colocar essa figura, criar uma figura muito forte para o monarca. E isto é feito, aí desta forma nós temos o absolutismo nos Estados nacionais. Então, criamos os países, constituímos monarquias, organizações internas, leis, exército, regras e colocamos a figura do rei absolutista. Muito bem. Agora, essa ideia absolutista tem o princípio da economia. Como era feita a economia? Quais as características da economia aqui nessas monarquias absolutistas? O sistema econômico era chamado de mercantilismo. Então, vou repetir. A política econômica dos Estados nacionais modernos chamava-se mercantilismo. Vejam, quais eram as características desse mercantilismo? Primeiro, claro, poder econômico nas mãos do rei, né? O monopólio estatal, isso acho que já está bem claro, pelo poder que lhe é atribuído aqui em cima. Mas aí aparecia uma coisa muito importante, metalismo. Metalismo, busca de metais preciosos. A ideia é buscar metais preciosos e o país que tiver mais metais preciosos será o país mais forte, mais rico. Abrindo um parênteses, que nós vamos ver aí nas próximas aulas, vamos nos lembrar que é isso que estimula a saída das navegações, depois com a conquista da América, do Novo Mundo, Brasil, enfim, a ideia é tirar metais preciosos, levar para a Europa, enriquecendo seus monarcas. Então, o metalismo, primeira característica do mercantilismo, busca de metais preciosos. Protecionismo alfandegário. O que significa isto? Proteger minha alfândega. O que é alfândega? É onde os produtos importados chegam. Então veja, produto que vem lá da Argentina. Como é que eu faço para eu me proteger desse produto? Vou fechar as fronteiras? Não dá certo, porque depois ele vai fechar dele também, eu não posso comercializar. Então o que eu faço? Eu aumento a carga tributária. Veja, se a jaqueta argentina está entrando aqui no Brasil com maior qualidade e menor preço, ela entra em concorrência com a jaqueta brasileira e esta perde. O que fazer? Então, se eu estou cobrando 10% de impostos para essa jaqueta entrar no Brasil, eu vou cobrar agora 30%. Aí eu vou proteger minha alfândega, eu vou proteger os meus produtos nacionais. E o mercantilismo era isto, protecionismo alfandegário, aumentar a taxa de impostos de importação. A ideia sempre era exportar mais do que importar. Com isto, eu teria uma balança comercial favorável, ou seja, a balança comercial é aquilo que eu tenho como se eu estou vendendo mais do que comprando. Ao fazer isto, se eu vender mais do que comprar, terei uma balança comercial favorável. Bom, então estas características mercantilistas, essas são as características econômicas do absolutismo. E aqui, para nós concluirmos nosso assunto de hoje, vejam que eu vou explicando, né, as flechinhas, item por item, para depois vocês fazerem as atividades e, claro, confio em vocês que todos farão. Uma das bases da manutenção deste absolutismo eram as diferenças sociais. Naquela época havia diferença. Então, este é camponês, este é servil, você nasceu assim, vai morrer desse jeito. Eu sou nobre, tenho sangue azul, nasci nobre e vou morrer assim. Isto entrava em choque com as ideias burguesas. Claro, a burguesia pensa, vou me esforçar, vou trabalhar, vou enriquecer. Na manutenção de distinção social do absolutismo não tinha isto.
Veja que lá, uma palavrinha muito importante, era pelo nascimento. Nasceu camponês, fique aí, morra camponês. Nasci nobre, fico aqui, morrerei nobre. A burguesia começa a não gostar desse controle absolutista, da política mercantilista que centralizava nas mãos do rei e dessas diferenças sociais, dessa ideia, dessa mentalidade de diferença social. A burguesia começa, então, a questionar toda essa estrutura absolutista. Mas isto vamos ver na próxima aula. Vocês agora vão observar, ver esses itens todos, fazer as atividades e na próxima semana vamos ver o que a burguesia, então, passa a questionar em relação ao sistema absolutista. Boa noite e até mais.